Bom, a pandemia e a Covid trouxeram diversas consequências para a população. E um estudo mostra que cérebros de adolescentes mostram sinais de envelhecimento precoce após a fase mais difícil da pandemia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra Pietro Vanni. Muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem por aqui. Doutor, esse estudo aí foi da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e mostrou que, após a pandemia, os cérebros dos adolescentes estão envelhecendo mais rapidamente. Por que isso aconteceu? Sim, né? O que a gente sabe do envelhecimento normal das células, né? Todos os fatores de estresse no organismo geram um envelhecimento, né? Então, se a gente se expõe a toxinas, se a gente se expõe a, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, não faz exercício físico, obesidade, tudo isso causa um estresse oxidativo, causa um estresse nas células do organismo. O que a pandemia fez? Ela aumentou o estresse. A gente sabe que as doenças psiquiátricas, a gente tem as principais, que são a depressão e a ansiedade, estão relacionados ao aumento da inflamação no sistema nervoso. Isso faz com que aumente o estresse nesses organismos. Então, isso é a principal explicação para esse envelhecimento precoce, vamos dizer assim. É como se tivessem passado, em vez de passar 2 anos de pandemia, fisiologicamente passaram-se 5 anos, vamos dizer assim, pelo aumento do estresse no organismo. Agora, 10h58, a gente está conversando sobre as consequências da pandemia para os adolescentes. A pergunta agora é de Diogo Schelp. Doutor, não sei se já existem estudos sobre isso, mas sei que já foram feitas, enfim, identificações clínicas, talvez, desse fenômeno. A Covid também provocou, ou teve o potencial, em alguns casos, de provocar alterações hormonais, pensando aí justamente nessa fase da adolescência, talvez antecipando, por exemplo, o início do ciclo menstrual, ou mesmo na fase do final do período reprodutivo das mulheres, antecipando o climatério ou a menopausa? Eu não vou conseguir ter resposta sobre os estudos, porém, quando a gente fala, né, de pandemia, a gente fala de muito tempo parado, né? Então, assim, a gente fez um sedentarismo forçado em todo mundo. E isso, para um adolescente, né, que está em fase de desenvolvimento, que é extremamente importante estar em movimento, isso com certeza vai trazer consequências. Isso poderia explicar uma desregulação hormonal e provocar essas alterações. Quais seriam outras aí que podem acontecer após essa pandemia, principalmente entre os adolescentes? O que eu vejo, né, só para deixar um pouco claro, né, eu sou psiquiatra, né, eu trato... não sou da área da endocrinologia, então eu atendo pacientes com transtornos psiquiátricos. O que a gente viu, né, nessa pandemia foi um aumento global dos transtornos, principalmente depressivos e ansiosos. E, com certeza, mexeu muito com a cabeça de todo mundo, isso é óbvio, né? Agora, com os mais vulneráveis, isso foi muito mais visível. Então, se a pessoa tem uma predisposição, né, seja genética, ambiental, de manifestar algum transtorno psiquiátrico, uma depressão, ansiedade, esse processo da pandemia acelerou. E não só isso, né? Ao mundo pós-pandêmico, ele ainda está em acontecimento, né? A gente mudou muito a forma da sociedade agir. E mudou muito a forma de interação humana, né? O ser humano, ele é um animal muito sociável. A gente se desenvolveu, todo o desenvolvimento humano se deu através de tribos, de interação interpessoais, né? E agora, com esse afastamento cada vez maior, né, a gente já tinha isso um pouco com a internet, né, esse isolamento, né? A gente já via aumento de transtornos mentais em adolescentes, em adultos, por causa desse processo, né, de tecnologização, vamos dizer assim, da sociedade. Então, isso aumentou, isso com a pandemia, agora retornando, né, a gente tem metade das aulas presenciais, metade das aulas em casa. Como é que uma criança que está naquela idade de 15, 16, 18 anos, que é aquele momento que você está desenvolvendo melhor suas habilidades sociais, você passa esse período todo em casa, como é que você readapta isso, né?
Então, o que eu vejo muito no consultório é um aumento muito da ansiedade, principalmente social, né? De como é que a gente volta a interagir normalmente, né? Com uma sociedade normal. Hora certa agora, 11h02. Mais uma pergunta do Diogo. Doutor, falando de uma questão que tem tudo a ver com a sua área da psiquiatria, né? Recentemente eu conversei com médicos, pesquisadores da Unesp de Botucatu, que montaram um ambulatório pós-Covid, né? E eles identificaram um grande número de crianças com problemas de desenvolvimento cognitivo, por exemplo, né? E eles estão tentando descobrir ali se é possível associar isso a uma sequela da Covid-19, na chamada Covid longa, né? Existe isso também? O senhor também identifica essa possibilidade nos casos que o senhor recebe? É muito difícil o diagnóstico de Covid longa, porque a gente não tem diagnóstico para isso. A gente não tem como verificar, medir no sangue, ficou com Covid longa ou não. O Covid longa, o que a gente vê é a manutenção de certos sintomas por maior período de resolução da doença. Tá? E a gente vê na parte cognitiva, a COVID tem um tropismo, né? Ela tem ela se liga muito a neurônios, tanto que da perda de olfato, a gente tem muitas sequelas no campo neurológico. Eu, por exemplo, atendi uma adolescente semana passada que teve perda auditiva, né? Para pessoas com perda de longo prazo de olfato. Então, essa atuação do COVID no sistema nervoso central pode sim explicar esses sintomas cognitivos a longo prazo. A questão é como é que a gente identifica isso, que região foi, como se deu, isso a gente não tem essas respostas. Mas que pode ocorrer problemas cognitivos a longo prazo pós-Covid, isso é fato. Agora, a gente não sabe como e a gente não sabe como tratar, né? Doutor Pietro, dá para reverter esses sintomas, esses outros sintomas e do envelhecimento precoce também? E de que forma se poderia fazer isso? O que a gente tem que pensar, né, nessa questão, na questão do estresse, né, de redução de estresse, para impedir a continuação da inflamação nesse tecido, né? E a gente tem que entender um conceito muito básico, que é a de neuroplasticidade, né? Os nossos neurônios e as nossas células, em geral, têm a capacidade de recuperação. Quando a gente fala de indivíduos jovens, essa capacidade é altíssima, né? O cérebro está em desenvolvimento. Então, tudo indica que a gente consegue reverter. Como é que a gente poderia fazer isso, né? Neuroplasticidade, a gente pode, através do próprio cérebro atuando, né? Se for fazer, por exemplo, palavra cruzada, que a gente usa para pacientes com Alzheimer, né, que a gente estimula o cérebro, né, e a gente também pode com medicamentos, né, antioxidantes, vamos dizer assim, ou medicamentos neuroprotetores, que isso é uma área que eu trabalho, né, eu tenho eu sou diretor da Clínica Gravital, que é uma clínica de tratamento à base de cannabis, e a gente tem dentro da cannabis, a gente tem diversos canabinoides, né, principalmente o canabidiol, que tem esse efeito neuroprotetor, né, efeito anti-inflamatório neuronal. Então, a gente tem estudos acontecendo no momento para ver qual é o potencial do benefício dessa neuroproteção e se talvez isso vai ajudar a melhoria do sistema nervoso e estimulação da neuroplasticidade justamente para contornar esses déficits que ocorreram. Hora certa agora, 11h05. Pergunta agora do Diogo. Doutor, aproveitando então essa especialidade aí na questão da cannabis, né? O que a gente vê em relação a essas pesquisas é que muitas vezes tenta se identificar possíveis benefícios do uso da cannabis, dos seus derivados, para as mais diversas doenças possíveis. Não há um certo exagero, um certo modismo exacerbado, como se tudo pudesse ser resolvido com a cannabis? Isso está ocorrendo muito, né? Porque a gente tem uma pressão de uma indústria, a gente tem o desejo do ser humano de achar milagres nas coisas, né? A gente tem essa panaceia que surgiu, né? E por que ela acontece, né? A gente tem dois motivos. Primeiro, essa pressão, né? Que a gente tem da indústria que quer achar resultados. E o segundo, que é de uma característica dos canabinoides, né? Onde é que os canabinoides que a planta produz atua? Atua no sistema endocannabinoide. Todo organismo tem um sistema endocannabinoide, que são receptores específicos para a planta. E esse sistema, ele é um sistema que ele anda em paralelo com os neurônios do corpo.
Ele está tanto na gente, quanto em mamíferos, quanto em outros animais. É pré-histórico esse sistema. Ele é um sistema de homeostase, que quer dizer, ele é um sistema que auxilia no equilíbrio do organismo. Então, assim, ele faz modulação neuronal. Se você tem um neurônio que está hiperestimulado em algum lugar, ele vai achatar essa hiperestimulação e vai modular para atingir o equilíbrio. E é por isso que a gente tem tantas atuações da cannabis. Então, assim, eu costumo dizer, vou dar o exemplo do canabidiol, ele atua não é que ele trata várias doenças, ele atua em vários sintomas, né? Ele pode reduzir estresse, pode reduzir inflamação, reduzir dor, reduzir neuroinflamação, tem efeito antioxidante. Então, daí o potencial, tá? De auxiliar no tratamento de diversas doenças. Agora, dizer que ele vai tratar aquilo, tratar assado, isso a gente precisa de pesquisas clínicas mais robustas. Porém, a gente tem um potencial enorme a ser explorado e a gente tem que fazer isso com muita cautela, justamente para não virar uma panaceia sem sentido de querer sair dando, né? E além do canabidiol, a gente tem diversos outros canabinoides. A planta ela é muito rica, a gente tem que estudar, cada uma vai ter uma ação específica. Então, assim, existe potencial, existe, de tratar muitas doenças, né? Existe a eficácia, existe, a gente vê isso no consultório. Agora, a gente tem que fazer isso pautado na ciência e pautado em pesquisa. A gente não pode achar que viver numa fantasia que a gente vai curar tudo com a cannabis, que não é assim. Mas trazendo um equilíbrio, tudo melhora mesmo, né? Bom, a gente agradece, então, a entrevista com o professor Pietro Vanni. Obrigada pelos seus esclarecimentos sobre esse assunto tão importante. Um bom dia, uma ótima quinta-feira e seja sempre bem-vindo. Um bom dia.